Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui ensinando como a gente vai utilizar as URLs que a gente fez, a criação do nosso banco de dados e o nosso superusuário, que vai manipular todos os objetos que a gente está mexendo aqui, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser acessar aqui a nossa URL do nosso padrão, que eu coloquei to do, no nosso projeto. E aqui a gente tem essa configuração padrão. Eu vou vir aqui na nossa colinha novamente. E aí, eu vou abrir aqui o mesmo arquivo, sistema URL. E vou copiar e vou jogar lá. E vamos lá. O que é que eu fiz aqui? Por padrão, o Django ele vai importar o admin, o path e o include, que vai ser como a gente vai incluir nossas rotas no sistema. E vamos lá. Depois disso, a gente vai importar o REST Framework Auth Token, que foi um aplicativo que a gente instalou lá nas configurações, que é para manusear o token, que nem eu expliquei da autenticação, que a gente só consegue manipular os objetos se a gente estiver autenticado, entendeu? E aí também uma recomendação para vocês é que vocês só consigam manipular os objetos que é do próprio usuário, entendeu? Vocês fazerem testes assim, porque nunca se sabe quando alguma coisa pode acontecer e tal. Uma coisa que a gente não quer é o usuário mexendo na conta de outro usuário sem querer ou sem saber ou até mal intencionalmente. Então vamos lá. Agora que a gente tem a importação padrão do nosso admin, para a gente poder acessar o site, no nosso login, a gente vai ter que importar aqui as rotas do nosso usuário da nossa tarefa. Bom, eu mostrei na última aula como criar os URLs. Depois que a gente cria os URLs, a gente vem para esse arquivo aqui. E aqui a gente vai importar de usuários.urls o uRouter, que foi aquela variável que a gente tinha criado e configurado lá. Depois disso, eu venho aqui na minha URL Patterns, eu coloco um path, que vai ser o caminho que eu vou acessar essa URL. Eu não coloco nada aqui, não é necessário. E aqui eu coloco include urouter.urls. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou incluindo o caminho da URL de usuário que eu criei. Ou seja, quando eu for entrar no endereço do sistema, eu vou digitar barra usuário e eu vou começar a ter acesso a todo o meu viewset de usuário aqui, que está criado. Ok? Bem tranquilo. Mesma coisa para tarefa. Não demonstrei como fazer a rota e tudo da tarefa, mas tá todas as coisas lá no gabarito. Só pegar lá, olhar e mexer. Entendeu? É só para mais otimizar o nosso tempo aqui para explicar para uns serve para os outros, né? Enfim. Agora que a gente já importou o nosso URL, a gente vai criar nosso banco de dados. Vou apagar aqui, a gente está aqui agora. Ok, para criar o nosso banco de dados, a gente vai ter que abrir o nosso terminal. O terminal está morto aqui. A gente vai ter que entrar na nossa máquina virtual. Você pode voltar o comando para cima ou só digitar, ou vir aqui no script, pegar o caminho da máquina virtual, colar e vai estar ativado. E aí eu expliquei lá no GitHub que se você não tem permissão de rodar script no seu Windows, você tem que ativar através do PowerShell. Eu vou deixar até um link de um tutorial lá de 2 minutos para ativar, caso você não saiba. Enfim, vamos lá. Agora que a gente está na nossa máquina virtual, a gente vai... Primeira coisa é criar nosso banco de dados. Para isso a gente vai usar o Python manage.py make migrations. Esse Make Migrations ele vai pegar todos os nossos modelos e ele vai identificar as coisas que a gente fez antes de... E já vai preparar a base de dados, né? Antes da gente fazer a migração total. E aí, quando eu rodar o comando, deu um erro aqui porque eu escrevi a palavra errada em tarefa. Default, eu coloquei default. Ok, foi criado. Aqui tá falando que foi ignorado o maxlang do integer, porque não faz sentido ter o maxlang aqui. Mas, enfim, fui pateta mesmo. A gente pode remover isso aqui. Eu vou até remover logo, porque não é necessário, né? Que só vai ser um valor aqui, vai ser mais de um. Vou rodar novamente. Prontinho, ele já salvou a alteração. Esses arquivos que ele altera fica salvo aqui nessa pasta Migrations, que é justamente uma das pastas que a gente coloca lá no nosso git ignore para a gente não levar nenhum arquivo, porque são arquivos temporários e que não vêm a calhar no sistema. Ok? Bom, voltando para cá, agora que a gente já criou a nossa base de dados, a gente vai rodar o comando python manage.py migrate para criar nossa base de dados. E aqui ele vai começar a criar todas as tabelas com tudo. E criou aqui o nosso arquivo db.sqlite. Eu vou estar demonstrando, acessando aqui a pasta. Primeiro eu vou vir aqui na local G.
Licença T. Tecno Júnior, capacitação trainee, Procel. Capacitação Django. Gabarito não. Aula. Aqui é o nosso DB SQLite. Eu tenho um DB baixado no meu PC, então eu consigo acessar tranquilamente. Ok. E aqui tem as tabelas e tudo. A gente não tem nenhum dado ainda, porque a gente não fez nada. Mas... vamos começar agora a encher nosso banco de dados e ver como a gente vai manipular esses objetos e salvar eles, correto? Bom, agora que a gente viu que o nosso banco de dados ele já está criado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um super usuário para poder manipular isso, porque não tem como mexer no sistema sem ter algum usuário, correto? Então a gente vai botar para cá e a gente vai rodar o comando create super user. E aqui já vem as coisas padrão, entendeu? Você não precisa colocar nenhum dado real ou coisa assim aqui, só para você ter acesso ao sistema. E aí, depois de criar o super usuário, a gente vai acessar ele pelo localhost. Apagar aqui. A gente tá aqui. Ok. Como é que a gente faz para acessar ele? A gente vai voltar para o comando manage API e a gente vai colocar run server. Ele vai ligar o servidor para a gente poder ver. E ele vai dar essa URL aqui. Então, dando Ctrl, clicando aqui, a gente vai chegar aqui. Opa, tá funcionando. Tá vendo? A gente conseguiu acessar. Esses comandos aqui de make migrations, migrate, create super user, your server, tá lá também no GitHub. Eu não coloquei todas as etapas, tudo que a gente fez até aqui, porque justamente a ideia é vocês verem o vídeo e terem uma noção. Mas lá tem os comandos básicos também, para quem não conseguir. E qualquer dúvida pode estar comentando aqui no vídeo ou entrando em contato com alguém da empresa. Vamos lá, eu quero acessar o administrador, então vou digitar aqui /admin, a gente vem para essa tela. E a gente vai entrar com o super usuário que a gente acabou de criar. Eu digitei alguma coisa errada. Meu Deus do céu. Ah, não. Foi uma barra no final que eu botei errado. Enfim. Acessando o nosso administrador, a gente pode ver aqui a autenticação e autorização. Aqui a gente vê também os usuários, né? Que é o user padrão do Django. A gente vê que tem o super user aqui do BIM que eu criei. E aqui a gente tem os tokens de autenticação e os usuários. Tá faltando uma coisa aqui, não tá? Exatamente, tá faltando a tarefa. Porque eu esqueci de colocar pra a gente mexer, manusear a tarefa através do admin. Então eu vou vir aqui em tarefa, admin, vou from models, port tarefa. E aí eu vou colocar admin.site.registre.admin. Ponto admin não, tarefa. Aí o servidor ele vai reiniciar. E aí quando eu atualizar a página, ok, aparece aqui a tarefa. Perfeito. Bom, aí a gente consegue aqui manusear tudo. Eu vou fazer um exemplo muito besta aqui. Eu vou criar um usuário teste. Chamar aqui ele de UESC 2024 asterisco. UESC 2024 asterisco. Ok, eu vou dar o primeiro nome dele de SIC. Não, garoto de programa. Garoto de programa. Não precisa de mais coisa que isso. Vou botar um e-mail aqui. Garoto programa @esc.br. Esses e-mails aqui, eles não existem, entendeu, gente? Então, se vocês quiserem colocar para ser e-mail real, vocês têm que definir alguma coisa. Isso na hora que for criar. Por aqui não serve, entendeu? Nada que você faz lá nas rotas serve pra cá, pra esse campo. Porque aqui é meio que o administrador. Então, a gente ignora muito a permissão do que tem lá na das rotas do que aqui. Então, aqui eu posso criar com o campo faltando, etc, etc. Salvar aqui. Ok, criei aqui. Entendeu? Ele não faz verificação de e-mail, até porque esse e-mail nem existe. Entendeu, galera? Só uma coisa fictícia pra gente dar uma olhadinha. E aqui, com o usuário do sistema criado, a gente vai vir aqui em usuários. E eu vou criar aqui agora... Eu vou vincular o teste, que é o username. O telefone, ele vai ser agora 0.2 no final. E isso aqui vai ser 1.4. Vou salvar. E aqueles vários valores eles mostraram porque a gente definiu como padrão default lá, né? Enfim, criamos usuários. Aí aqui a gente pode vir em tarefa. Criar uma tarefa. Qual vai ser o vínculo da tarefa? O usuário que a gente criou. Tem algumas formas da gente retornar, em vez desse usuário object1, o próprio nome do usuário.
entendeu? Lá nos nossos modelos. Fica a critério de quem quiser, interessado e quiser pesquisar para colocar. Eu não mostrei aqui, mas tá aí a recomendação. E aqui a gente tem o título, vou colocar o título aqui da tarefa. Prova final. Descrição. Me lasquei e tenho que estudar. Vou colocar que a data vai ser até hoje. E a prioridade disso vai ser primeira, obviamente. Eu vou criar. É que eu acesso, ele está vinculado ao meu usuário. Perfeito. Bom, e aqui no Django a gente pode adicionar novos usuários, mexer com todas as coisas. Então, se você quer preencher bastante com dados o seu banco de dados, você pode vir aqui e fazer isso aqui do que ter que ficar mandando rota, etc. Porque pode demorar até ficar mais ruim. E quando a gente vier aqui agora em nosso banco de dados e atualizar, ó, a gente vai ver que os nossos dados já estão salvos aqui também, no nosso banco local. Ok? Bom, galera, terminamos por aqui. Na próxima aula a gente vai testar essas rotas que a gente criou no nosso view através do Insomnia. E aí ver se tá tudo certinho e partir para abraço. Certinho? Muito obrigado.